Olá, queridos. Então, vamos lá a mais uma aula sobre o nono ano. Agora nós vamos falar sobre racionalização. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade aí ao nosso assunto, né? Já falamos sobre potências, né? Radiciação e agora racionalização, né? O que é racionalização, professor? Vamos lá. Então, você já sabe, os números irracionais têm infinitas casas decimais e não apresentam período. Então, exemplo, aqui vamos dizer o famoso π. Né? O π, se você for atrás, né, pegue a sua calculadora, ele é desenhado assim, né? Mas em alguns livros eles fazem bonitinho, um desenhozinho ondulado, tá? Né? O π ele é utilizado quando eu faço a relação, quando eu quero encontrar a área de círculo, o comprimento de uma circunferência, né? Então o π eu utilizo aqui para encontrar circunferências. É claro que isso aqui não é uma circunferência que está muito torto, tá legal? Mas o π é um exemplo disso, né? Nós utilizamos ele quando eu me refiro a uma área circular, contorno, algo do tipo. E o π ele vale 3,14. É o que nós utilizamos como aproximadamente. Só que se você for pegar para analisar, o π ele é infinito, né? Ele é 3,14, 15, não sei o que, vai embora, né? Tem cientistas que chegaram a pegar vários computadores, colocar para encontrar o π e não encontraram, né? Então, quando um número ele é aqui, ó, decimal, né? Ó, as suas casas após a vírgula são infinitas, né? Não tem uma dízima periódica, que é o período. O período é quando ele começa aqui, ó, 3,14, 14, 14, 14, 14. E assim, ó, quando ele começa a repetir esse 14 infinitamente, isso aqui é o período, né? Então, nesse caso aqui, ó, ele não seria um número irracional, tudo bem? Então, se ele não representa período, tá? E ele é infinito, então ele é um número irracional, ok? Então, se ele não tiver período, como o nosso π, aí ele é chamado de irracional, beleza? Vamos lá, mais uma vez. Irracional, ele tem que ser infinito e não tem período. Exemplo, 2,13, 16, 11, 33, 27, 35 e assim infinitamente, ó, não tem período, não se repete, tá? E é infinito, então é um número irracional. Agora, se exemplo, 3,555, então isso aqui, ó, o 5 é o período, né? Ele está repetindo infinitamente, então já não seria irracional. Tá legal? Espero que tenha ficado bem simples isso para vocês. Tem que ser infinito e não pode ter período, tá? Então, olha lá. Veja a divisão que a Aninha precisa fazer. Ó, 7 dividido por raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, ele é irracional, pessoal. Se eu for fazer a divisão, ó, ele é infinito e não se repete, não tem período. É 1,41, 42, 13, 562, não sei o que, ele é infinito esse número. Então, como é que eu vou dividir 7 por um número infinito? Né? Se eu não tenho nem fim aqui, como é que eu poderia fazer essa divisão? Né? Imagina aqui eu pegando esse número, 7, e eu vou dividir por raiz de 2. Quanto é raiz de 2? 1,4142, 13562. E imagina, eu não sei nem qual é o fim desse divisor, né? Como é que eu vou fazer essa divisão?
Então, nesse caso, ó, o que nós vamos fazer? Observe que ela precisou usar uma aproximação para a raiz quadrada de 2, pois raiz quadrada de 2 é um número irracional, não tem fim, não se repete. Então, ela parou aqui, ó, nesse 62, bem aqui. Só que ele é infinito, vai embora. Então, como é que ele vai fazer como é que ela irá fazer essa divisão? Não? Então, podemos evitar essas divisões encontrando uma divisão equivalente. Então, nós vamos encontrar aqui, ó, uma divisão equivalente para poder responder. Ela tem que ser equivalente à divisão original, né? E que não tenha números irracionais, que é o grande problema aqui, como divisor. Acompanhe o raciocínio de Aninha. Então, nesse caso, ela está fazendo a racionalização. Lembra que quando eu falo em frações, eu posso dividir a fração, né? Exemplo, vou colocar um exemplo para você aqui. 3 dividido por 9. 3 dividido por 9, nós podemos o quê? Simplificar. O que é simplificar? É dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então aqui eu poderia dividir por 3 e dividir por 3. Então 3 dividido por 3, 1. 9 por 3, 3. Então eu encontrei o que? Uma fração equivalente à primeira, só escrito de uma forma diferente. Eu diminuí, eu simplifiquei. Nesse caso, eu posso também fazer isso com a multiplicação, desde que eu multiplique tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor, né? Então, nesse caso, qual seria o valor que eu iria fazer? Eu iria multiplicar aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2. Né? Por que raiz de 2 vezes raiz de 2? Raiz de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Né? Então, eu vou conseguir tirar a raiz do denominador. Então, do mesmo jeito que eu estou dividindo embaixo, né, para que eu não altere o resultado, como nós já sabemos, eu vou dividir em cima também. Multiplicar em cima também. Então, ó, multipliquei embaixo e em cima pelo mesmo valor, por raiz de 2. Isso não altera o meu resultado, né? Então, a fração é uma fração equivalente. Então, nesse caso, ó, 7 vezes raiz de 2, 7 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, né? Dá 4, raiz de 4 é 2, pronto. Ó, essa é uma fração equivalente à primeira. Pronto, eu racionalizei. Eu fiz o quê? Eu tirei a raiz de baixo, a raiz do denominador. É isso que me importa. É isso que me interessa. Tirar a raiz lá de baixo. Simples assim, né? Então, quando multiplicamos o dividendo e o divisor por um mesmo número, diferente de zero, o quociente não se altera. Então, o resultado não se altera. Tá bom? Então, eu encontro uma fração equivalente. Tá legal? Então, essas duas frações são equivalentes. Estão escritas de uma forma diferente, mas são iguais, tá? Valem a mesma coisa. Então, quando eu for fazer a divisão, ela será igual, tá? É a mesma coisa. Então, aí, ó, tornamos o divisor racional, fizemos sua racionalização, né? Então, pegamos algo irracional, né? Algo infinito que não tem período, e transformamos em algo racional. Então, racionalizamos isso, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó, mais dois exemplos. 3 dividido por 5 raiz de 6. Nesse caso, ó, o que me interessa é tirar o raiz de 6. Né? Vou multiplicar por quem? Pelo raiz de 6. Né? Professor, e esse 5 aqui não precisa colocar? Não, porque ele não me interessa, né? O que me importa é tirar a raiz. Então, eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo valor, que é o raiz de 6. Olha lá. Então, nesse caso, eu terei aí, ó, 6 vezes 6, 36, né? Ou 6 ao quadrado, né? A mesma coisa aqui, ó. E aí você já sabe que posso simplificar aqui, ó. Índice
da raiz e expoente, quando são iguais, eu posso simplificar. Pronto. Né? Então ficou aqui, ó, 3 raiz de 6 sobre 5 vezes 6, que é o resultado da raiz, né? 6 vezes 3, 36, raiz de 36 é 6. Nesse caso ainda ele foi além, né? Ele pegou aqui, já aproveitou e fez uma simplificação, né? 3 dividido por 3, né? Ele já meteu uma divisãozinha aqui por 3, dividiu em cima, esse cara, e embaixo também já deu uma simplificada, né? Então, simplificando, eu tenho aí 6, ou raiz quadrada de 6 sobre 10. Pronto. Então, essas duas raízes, essas duas frações são equivalentes. E eu racionalizei. Eu tirei a raiz de baixo, tá? Do denominador. Tá legal? Simplesmente isso. Tá legal? É tirar a raiz lá de baixo. Olha aqui. Exemplo. Aqui já é 1 sobre raiz cúbica, né? O índice é 3. Né? Nesse caso, eu vou multiplicar por quanto? Em cima e embaixo, né? Tente fazer aí. Pause o vídeo e tente fazer. Conseguiu? Então vamos lá. Ó, vou multiplicar por raiz cúbica de 7 ao quadrado. Tá? Professor, mas aqui, ó, expoente é 1, quando não aparece é 1. Por que agora é 2 aqui? Porque lembra quando eu vou multiplicar raízes, né? Isso aqui, ó, eu não vou repetir aqui, ó. Raiz cúbica de 7 vezes 7 ao quadrado. Né? O que adianta? Se aqui fosse 1, ia ficar 1 mais 1. 2. O expoente seria, ó, menor do que o índice da raiz. Não daria para simplificar. Então eu verifico quanto falta para chegar aqui no índice. Nesse caso, como aqui, ó, o índice era 2 e o expoente era 1, então faltava só mais 1 para chegar no 2. Então ficou 1 mais 1, 2. Tá? É por isso que ele não fez a multiplicação 6 vezes 6, 36. Ele colocou dessa forma aqui para ficar mais fácil. Mas aqui também, se você fizesse, ó, 7 vezes 7, 49. Não tem raiz cúbica de 49. Tá legal? Então, nesse caso, ele colocou quanto falta aqui, ó. Como aqui tem 1, aqui tem que ser 2. Para na hora de fazer a multiplicação, repete a base, somos expoentes. Então, assim fica 3 no expoente e 3 no índice. Tá legal? E aí sim eu posso fazer a simplificação. Tá legal? Aqui em cima, ó, como qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma, ficou aqui. Então, eu encontro aí raiz cúbica de 49, né, porque é 7 ao quadrado, sobre 7. Pronto, tirei a raiz de baixo. É o que me importa, tá legal? A única coisa que me interessa quando manda eu racionalizar é tirar a raiz do denominador. Tá legal? Então, assim nós terminamos. Se você gostou, curte, compartilha, dá um ok aí para que eu saiba quem está assistindo os vídeos. Tá legal? E até a próxima, aí o próximo assunto. Tá legal?